Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos fazer a correção dos exercícios da apostila 3, da página 9, ok? E também dos exercícios que eu passei lá no grupo para vocês copiarem, né, no caderno, que eram 5 exercícios. Eu deixei um recado no grupo para vocês, pedindo no exercício E para desconsiderar, para tirar aquela flechinha que estava no rumo para cima, né, do valor de 10. Então, apaga ela, tá? Que ela não está valendo mais, ok? Eu coloquei errado, prestei atenção na hora que eu montei o exercício. Senão vai confundir a cabecinha de vocês agora. Então, vamos aqui às perguntas. Qual a diferença entre grandeza escalar e vetorial? Então, olha só, a escalar é aquela que eu falo o número e a unidade a ser descrita, e você vai entender. Por exemplo, subi na balança, estou com 60 quilos, comprei 200 gramas de mortadela. Então, assim, se você fala só o número e a unidade, você entende que é o peso, que foi uma quantidade daquilo lá que você comprou. Você não precisa explicar o que é, né? E na grandeza vetorial, ela precisa de informações, por exemplo, a distância, o sentido que você vai percorrer. A 2 complementa a 1. Olha só, então na 2 aqui, era para colocar quais eram as grandezas escalares e quais são as vetoriais. A massa, a temperatura e o tempo são grandezas, o quê? Escalares. Eu falo e você já entende o que é. Está 30 graus. Você já sabe que isso aqui é o quê? A temperatura, né? Eu vou demorar 2 horas para chegar. Você sabe que é o tempo que você vai demorar para chegar. Agora, velocidade, força e aceleração, você tem que falar o sentido que você está indo, a direção que você está percorrendo, além do número e da unidade da sua grandeza aqui física. Então, quando você fala 20 quilômetros o quê? 20 quilômetros por hora, 20 quilômetros de distância, entenderam a diferença? Você precisa de uma complementação para você falar da grandeza vetorial. Exercício 3. Força é a interação entre 2 ou mais corpos, podendo gerar deformação, variação de velocidade ou manutenção do equilíbrio de um corpo. Em cada uma das situações a seguir, determine e represente graficamente a força resultante. Então, lembrando, toda vez que a gente tem forças aplicadas em direções opostas, ou seja, em direções diferentes, né? Então, olha só, essa daqui está puxando para a direita e a 4 está puxando para a esquerda. Então, como se fosse um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado e o outro puxa para outro lado. Quando eu tenho forças aplicadas em direção oposta, né? A minha força resultante, para mim achar a força resultante, eu tenho que fazer uma continha de subtração. Então, olha lá, 8 menos 4, a minha força resultante, a força que vai atuar nesse caixote, vai ser de 4 newtons. E qual que vai ser a direção que esse caixote irá se deslocar? Horizontalmente, né? Porque ele está deitado, vertical é em pé ou para baixo, né? Para cima ou para baixo, e horizontal é direita ou esquerda. E o sentido em que essa caixa irá se deslocar vai ser para a direita, porque a força que está sendo, a maior força que está sendo aplicada puxando para o lado direito, aqui no caso desse caixote. No B, eu tenho duas forças atuantes na mesma direção. Então, imagina que tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Eles estão puxando um cabo para puxar esse caixote.
Então, elas estão somando as suas forças para pegar esse caixote, fazer ele se deslocar. Então, nesse caso, eu somo as minhas forças, né? Porque elas estão sendo aplicadas para a mesma direção. 9 mais 11, a força resultante sobre esse caixote é de 20 newtons. A direção que esse caixote irá se deslocar é horizontalmente e o sentido também é para a direita, porque eles estão puxando para a direita esse caixote. Ficou alguma dúvida desses aqui, pessoal? Vamos fazer, então, a correção daqueles que eu passei no caderno para vocês, né? Então, aqui. Então, eu fiz o desenho aqui, gente, como eu desenhei com o mouse os números, né? Não ficou tão bonitinho, não, mas eu espero que vocês consigam entender, ok? Então, olha só. Qual é a força resultante atuante sobre esse caixote e para qual lado ele vai se deslocar? Então, olha só. Como aqui eu tenho forças opostas, ou seja, um está empurrando para a esquerda e o outro está empurrando para a direita, né? Eu tenho ação de duas forças contrárias, ou seja, lá, elas não estão na mesma direção. Então, como é forças contrárias, eu faço uma continha de subtração para mim poder achar a força resultante sobre esse caixote. 35 menos 20 vai dar 15 newtons, tá? Vai ser a força atuante sobre esse caixote. E para qual lado esse caixote vai se deslocar? Ele vai para a direita, por quê? A força que ele está aplicando daqui, ela é da esquerda para a direita. Então, ele vai ser deslocado para esse lado, para a direita. Pois a força atuante maior, né, está indo nessa direção. Esse outro caixote, eu tenho duas forças sendo aplicadas na mesma direção, né? Olha só, essa força e essa, então eles estão puxando o caixote, né? Se eles estão puxando para a mesma direção, eu vou somar as minhas forças, tá? Então, 38 mais 40, quanto que vai dar? 78 newtons. É a força atuante sobre esse caixote. E para qual lado ele vai se deslocar? Olha só, para a direita. Então, ele vai se deslocar para... Minha Nossa Senhora, como é que escreve com o mouse, gente? Então, ele vai se deslocar para a direita. Esse outro exercício aqui embaixo. 63 newtons e 71 newtons, né? Eles estão atuando em forças contrárias, né? É como se fosse um cabo de guerra, um puxa de um lado, o outro puxa de outro lado, certo? Então, puxa, puxa, então faz essa força. Quem faz a maior força que ganha no cabo de guerra, não é? Quem faz a maior força aqui é para o lado que o caixote irá se deslocar. Então, eu sei que o meu caixote ele vai se deslocar também aqui para a direita, né? Porque a força maior já está para a direita, que é a de 71. Porém, qual é a força resultante, né? Que vai atuar nesse caixote? É só eu fazer uma continha de menos. 71 menos 63. Quanto que dá? Vai dar 12. Isso, né? 71, 63, isso mesmo, 12 newtons, certo? Aqui. Porque a minha força maior é de 71. Opa, gente, é 8. Nossa, é 8, é 8, é 8, é 8. De onde que eu tirei 12? Desculpa, falha técnica, gente, acontece, tá? É 8 newtons, meu Deus, que confusão que eu aprontei aqui agora. Ai, ai. Então, 8 newtons vai ser a minha força resultante dentro do meu caixote, né? Gente, não deixa a professora de matemática ver isso, por favor, que deu uma falha aqui bonita na minha cabeça, hein, gente? Então, vamos continuando.
Aqui eu tenho duas forças. Depois a gente volta nesse aqui, ok? Duas forças atuando para cima, tá? Então, elas estão verticalmente sendo deslocadas, tá? Então, aqui eu já sei que o meu corpo vai para cima. Por que que eu já sei que ele vai para cima? Porque as minhas duas forças estão no mesmo sentido, tá? Elas estão na mesma direção. Então, eu somo as forças. 14 mais 23, 4 com 3, 7, 2 com 1, 3. Então, 37 newtons vai ser a minha força resultante em cima desse caixote. A soma das duas forças vai deslocar o meu caixote para cima. E por último, né? Esse daqui, vixe, vem tudo junto aqui agora. Me atrapalha aqui, então. Peraí, vamos pôr para cá. 31 newtons e 28 newtons, né? Esse aqui era o exercício que eu falei para vocês tirarem o 10 que estava aqui em cima, tá? Eu acabei colocando sem querer. Tem que fazer uma conta um pouquinho mais complicada e agora não é hora de vocês aprenderem essa conta complicada. Então, aqui eu tenho duas forças atuando em sentidos opostos, cada uma está puxando para um lado. Então, se elas estão atuando em sentidos contrários, eu faço uma continha de subtração. 31 menos 28 vai me dar uma força de 3 newtons atuando sobre o meu caixote, tá? E ele vai se deslocar para qual lado esse caixote aqui? Qual é a força maior? Para qual lado a força maior está atuando? Para a esquerda. Então, esse caixote, ele vai se deslocar para a esquerda. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Vou passar mais alguns exercícios para vocês, não esquecerem como faz. São continhas bem simples para se fazer e colocar o sentido em que o objeto irá se deslocar. Por enquanto, tá facinha, logo a gente vai entrar com algumas fórmulas, tá? Então, eu preciso que vocês aprendam direitinho a fazer essa parte, para a gente poder entrar numa outra que eu falo que vai complicar um pouquinho mais, tá bom? Então, até a próxima.